Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV. 45 minutos de puro futebol, versando basicamente sobre Grêmio Internacional. Vamos falar sobre seleção brasileira que se prepara para o Mundial. Ganhou da Croácia, não fez mais do que a obrigação, 2-0. E quando eu digo não fez mais do que a obrigação, é que o Brasil não foi brilhante. No entanto, há um outro amistoso programado para o final de semana, onde o Brasil poderá, então, apresentar um futebol melhor. Claro que às vésperas de Copa do Mundo ninguém joga a 100% porque teme contusão. O Brasil já tem 2 jogadores em recuperação, não haverá cortes, nem o Renato Augusto será cortado, nem o Douglas Costa será cortado. O Tite vai manter o que chamou, o que convocou para a Copa do Mundo. Poderia cortar, sim, né? Hoje é a data fatal, tanto é que a Alemanha mandou hoje a sua lista de jogadores convocados. Com surpresa. Com surpresas, mas até nem tanto, né? Porque, na verdade, como eles tinham misturado 3 seleções, né? Eles iam ter que dar uma depurada. Não tinha só 9 como colocar. Que foram campeões do mundo. Eles não tinham mais como colocar todos os antigos, né? Não tinham, porque testaram novos e deu certo, né, senhor Paulo Brito? Que safra tem a Alemanha, né? A preparação lá é uma coisa impressionante. É que eles se prepararam durante 4 Copas, né? 4 Copas. Boa tarde, senhor Amarante. O senhor vai bem, não? Boa tarde, muito bem. E um prazer estar aqui com o Brito, Maurício e contigo novamente. Acertou com o Tinga? Eu jantei com o Tinga, jantar com um amigo. Não dá nem para jantar com alguém que já... Que é a notícia. Levei uma surra. Levei uma surra em função disso. Eu tenho espiões. Eu tenho espiões em todos os lugares. E aí eu vou divulgando. Não, mas eu falei com o Tinga ontem à noite, até o Tinga disse, olha, eu estou falando com todo mundo e tal, quero ouvir as ideias. O Tinga tem planos para o futuro. O que é importante... Só que ele tem feito agora é ouvir e dar palestra. É isso. Não, exatamente. Quem marcar um encontro... Ele diz assim, ó, quem marcar um... Eu ouvi, não. Menos. Mas aqui, ó, quem marca um encontro com o Tinga está à disposição para conversar sobre futebol com todo mundo. Na realidade é o seguinte, ó, nós marcamos para jantar, fomos jantar e o que aconteceu? A janta estava boa? Ótima. Não, e o mais importante, se alguém conseguir, e isso é um furo do jornalismo, se alguém conseguir fazer o Tinga pagar a janta é muito difícil. Nenhum jogador paga. Não, mas ele fez um H que ia pagar a janta e disse, não, esqueci. Não, mas eu disse que Tinga, deixa que eu pague. Você convidou ele, eu também. Foi o dirigente do esporte lá também. Sim, o que o Tinga faz? O Tinga reúne as pessoas, tá? Pra gente bater um papo, coisa e tal, para conversar. Nós estamos preparando uma proposta de campanha, então é normal tu ouvir das pessoas que entendem de futebol. E esse foi um jantar de amigos. O Klaus, amigo do Tinga, trabalhou junto com o Tinga. Aproveitamos para nós conversarmos sobre futebol. Tá? E na realidade... O Klaus trabalhou também nas divisões de base do Cruzeiro. Trabalhou por 8 ou 9 anos nas divisões de base do Cruzeiro. Mas o importante também é deixar claro que o Klaus eu conheci sábado, pessoalmente. Eu não o conhecia pessoalmente, só conhecia da história do trabalho dele. Porque já saiu outras coisas também, que o Rodrigo Caetano é uma pessoa que seria descartada. Olha, em primeiro lugar, em 2016, quando eu aprontei aquele material que tu recebeste, o Maurício conhece muito bem o material, para encaminhar para os conselheiros do Inter, ali tem o dedo do Rodrigo Caetano, porque em várias conversas que eu tive com ele, inclusive liguei para ele, conversei com ele, eu tenho uma relação com o Rodrigo Caetano de anos, não é uma relação de dias. Inclusive, o ponto alto da carreira dele foi jogar na Avenida. Não, então assim, há uma admiração muito grande pelo trabalho do Rodrigo, e o Rodrigo faz parte da história do projeto que nós fizemos. Tem os pitacos deles lá, tem algumas coisas que eu aprendi com ele que coloquei dentro do projeto. E nós estamos refazendo o projeto. Então, não há aquela hipótese de dizer que o Rodrigo Caetano estaria descartado. O Rodrigo Caetano faz parte da elite de executivos de futebol no Brasil hoje. Não tem como tu dizer assim, descartar uma pessoa da elite e em ascensão, ainda porque tem muito para dar, com alguém que está recém ainda aspirando a condição de diretor executivo, que é o caso do Klaus.
que tem uma formação maravilhosa. Qual seria a tua ideia, então, de utilização do Tinga? Não. Caetano mais Tinga. Não, só um mais pouquinho. Klaus. Só um pouquinho, não existe isso, Rec. O Tinga, ele não está compromissado com ninguém. Vamos fazer um trocadilho, mas o Tinga estava, entendeu? Não, o Tinga nós estávamos jantando. Não, o Tinga aceita. Não, o Tinga teria sido não, foi convidado várias vezes pelo Internacional, pelo próprio Cruzeiro e outros clubes no Brasil, até mesmo no exterior, há convites para ele. O Tinga teve em eventos acompanhando o grupo I9, fez vários eventos e o Tinga estava lá acompanhando. O Paluga também fez um evento, que eu não estou recordando agora o nome do grupo dele, mas fez um evento, chamou o Tinga para o Tinga estar presente e ele vai. Do mesmo modo que... não é gigante? Gigante Colorado. Gigante Colorado. Qualquer pessoa que convidar, ele vai. Então não há essa relação dele com o Amarante. É uma relação. Nós temos uma relação de amizade. É como se eu te convidasse para jantar, convidasse o Brito assim, ó, o Amarante já está preparando a mídia do ano que vem. O marketing do Inter vai ser do Brito e do REC. É impossível. Olha, tu faria um bom negócio até. Não, mas é impossível agora. O grande problema é que nós chegamos no shopping e não fomos direto para o restaurante. Porque o restaurante estava fechado. Já vai dar onda isso aí, Brito. Não, vocês dois agora já estou acertando agora o marketing. Quer dizer, eu não posso andar em algum lugar com alguém que eu já estou fazendo alguma coisa. Aliás, eu não posso me queixar de repercussão. Terminada a janta lá, o Tinga me ligou e disse, é que eu quero te explicar, não vou ligar para mais ninguém, vou ligar só para ti, eu não estou acertando com a Amarante nem nada. Eu tenho falado com todo mundo, falei inclusive com a situação do Internacional e tal. Hoje pela manhã eu estava fazendo o cálculo de quantos pontos o Lisca teria que fazer para se livrar do rebaixamento lá com o Ceará, e ele imediatamente disse... Não é tanto, ele teria que fazer um time novo. Time ruim, né? Time fraco. Aí ele disse assim, estou acompanhando o teu raciocínio. Acabei de falar com o Lisca aí, ele acertou lá com o Ceará. Falei hoje a respeito do Vinícius Prates, me mandou também um torpedo, falei com o Vinícius Prates agora. Posicionamento do Vinícius Prates a respeito da negociação do Anselmo. O Anselmo Internacional ficaria mais ou menos, tá? A grosso modo com 8 milhões, o Joinville com mais uns 2, e o Anselmo ganharia 450 mil. Tá achando pouco, porque ele ganha 90 no Sport Recife. Aí, o que eu posso deduzir, Brito, Maurício e Amarante? Que vai terminar lá o vínculo dele com o esporte, ele vai ficar dono do passe e vai deitar o cabelo ou para a China ou para os Emirados Árabes, vai ficar com todo o dinheiro. Claro, vai acertar com o empresário. No entanto, de 90 para 360 já tem uma baita de uma diferença. Para 450, 450, 360 a diferença. 360 mil todo mês, até brinquei. E quando acontecer? 5 meses dá 1 milhão e 800. Mas aí, até o fim do ano dá 1 milhão e 800, ele vai ganhar mais. Mas aí tem que se comparar o custo de vida lá, porque ele vai receber em dólar. 450 mil reais é 100 mil dólares. Mas hoje. se ele pedir líquido, os caras dão casa para ele, comida e roupa lavada. E quando acontecer? Mas ele tá com toda essa bola? Com o dinheiro todo. Ficar com passe livre. Acho que é o final do ano que vem, né? Que ele tem contrato com o Internacional até o final de 2019. Acho que até 19. Vou confirmar a data. Eu não vai sei. demorar um monte. Mas não, e outra, ele vai estar com 30 anos. E não se sabe se vai estar jogando tão bem. Eu não entendi. Agora, o Vinícius que é um até 31 de dezembro de 19. Então ele tem que ir agora. Aí o Vinícius diz que é um direito dele, que ele não está entendendo o porquê da Celeuma. E aí tá um quiprocó dele com o Internacional. Ele garante que já fez muitos negócios com o Inter, que ninguém faz favor para ninguém, que o negócio tem que ser bom para quando todos topam. Ele diz que o Anselmo achou pouco, porque os árabes podem pagar mais. Então, na verdade, eu, pelo que eu depreendi, ele entende que o Inter fez um negócio muito rápido. Que comissão ele ganha igual, entendeu? Que o Inter deveria ter barganhado mais para levar mais dinheiro. Mais dinheiro pro Inter e mais dinheiro pro Anselmo. Pelo que eu entendi na conversa que eu tive. Mas aí, REC, Amarante, Brito, 90 mil não era o salário dele no Inter, né? O Inter deve pagar um complemento, não é só 90 o salário do Anselmo, né? Vamos combinar. Mas ele veio do Joinville. Ele veio ganhando 30. O Jael veio do Joinville ganhando 100. E ele era tido como um atleta espetacular. Não, mas ele era artilheiro do Joinville, o Jael é diferente. O salário do Anselmo, se eu não me engano, é 150.
Ele veio ganhando 30 e o Inter pagou 150. Mais ou menos isso. Baita salário para um Então, volante que veio do Joinville. Não, mas de 150 para 450 a diferença ainda é grande, mas já não é 90. Mas, assim, o Vinícius está na dele, tá? O que o Vinícius está fazendo? Ele está negociando para o atleta dele. A função dele é buscar o melhor para o atleta. A função do Inter é buscar o melhor para o Inter. Perfeita a tua análise. Certo. É que ele ficou bravo porque eu critiquei ele e eu conheço o Vinícius desde que ele nasceu, né? Ele é filho da Norma e do Edson Prates. Que são meus queridos amigos e eu convivi 14 anos como setorista. Dona Norma tem 47 ou 40 anos, 47 ou 48 anos de Internacional. Eu, só de reunião de conselho deliberativo que eu cobri com a Norma, coletando assinatura lá, foram mais de 100. Então eu sou amigo da família. Só que eu critiquei. Essa é a hora do Inter recuperar o dinheiro investido num jogador que não deu nada de retorno. Num ano em que o Internacional caiu para a segunda divisão, o Inter está fritando para comer o torresmo. E eu critiquei a ação do Vinícius, que tinha que fazer com que o jogador entendesse que ganhar 5 vezes mais nos dias atuais é muito dinheiro. Mas agora, falando com o Vinícius, eu entendo a parte dele. Ele compreende a situação diferente. Ele acha que o Inter poderia ter barganhado para cima, tanto pro Anselmo como pro Internacional e pro Joinville. A Norma tem 46 anos de Inter. 46 anos de Inter. Tá. Deixa eu te dizer uma coisa. Não, ela tem uma história. A Norma, seu veragem no Grêmio. Ela tem uma história do Internacional muito grande. Daqui a pouco ela mais conhece. Daqui a pouco também tem algumas duplicatas para descontar o Vinícius em relação ao Internacional, porque não trataram direitinho a Norma lá, né? A Norma andava para cá, andava para lá, andava para cá. Isso é uma questão de respeito com os funcionários. A dona Norma tem uma história do Internacional e ela precisa ser respeitada. Assim como todos aqueles funcionários que identificam-se em longa data com o clube. Não é bem assim mexer com as pessoas. Não estou dizendo que elas sejam imexíveis, mas tem que haver um tratamento mais digno. E com a dona Norma não houve esse tratamento digno, porque eu digo que não houve, porque eu sei que não houve. Não houve tratamento digno com ela. Há uma dívida do Internacional em relação a isso. Claro que não foi o clube que fez isso, são os gestores que são culpados. Então, mas é o Internacional. E o Vinícius deve ter, ele deve ter alguma proposta para o Anselmo. Ele não estaria fazendo todo esse volume de conversa se ele não tivesse a certeza de que o jogador está com preço baixo e que há condições de ganhar mais. Ele está jogando espetacularmente. Sim, mas... Não é o mesmo, aquele Anselmo, o Anselmo que está no esporte não é o Anselmo que esteve aqui. Mas Brito... Até aqui não jogou absolutamente nada. Aliás, lá ele também jogava nada. Sim, o ambiente não permitia que se jogasse. Exatamente. Ninguém jogava nada, ninguém dirigia nada e o torcedor sofria. E agora lá A base desse esporte do Anselmo tem muitos dos jogadores que aqui não jogavam nada. O que tem de ex-Inter naquele esporte... Olha, tem uns 5. No mínimo. Andrigo, o Anselmo, Ronaldo Alves das 6. O Hernando, Ronaldo Alves, Anselmo, tem mais. Não, e tem o Cláudio Vinck. E ao contrário também, o Patrick, esse do Inter, está jogando aqui, um dos principais jogadores da temporada. E o Richelli está aí esperando, o Inter tem a melhor contratação que o Inter fez foi o Patrick. Joga demais, esse excelente Patrick é uma saúde, é rápido, bate bem na bola, aquele gol do sem puro dele foi uma coisa excepcional. E ele veio do esporte para cá, o Odair descobriu o Richelli também veio. Pois é. O Inter tem até o dia 2 de setembro para ver se confirma o Richelli ou não. E não tem nada a ver um negócio com o outro. Mas o Roberto Melo. Se tivesse o Richelli amanhã, eu jogaria. Porque o Rodrigo Dourado está fora. E joga quem? Gabriel Dias está machucado. Vai jogar Charles. Deve jogar o Charles, que não joga desde 28 de fevereiro. Tá, e por que não colocam 4-2-3-1 com o Nico centralizado, o Luca por um lado, o Potker pelo outro e o Damião na frente? É receio porque o São Paulo é forte, porque é no Morumbi. Com Edenilson e Patrick na marcação? Só, dividindo o campo. Não. Porque agora o Inter tem 3 na marcação. Se tu te retrancar tanto... O Odair quer ficar com o mesmo esquema que fez ele ganhar 12 pontos em 15 jogos, desde o Grenal. Em 15 disputados? Em 15 disputados. 12 pontos em 15 disputados, desde o Grenal.
Porque na verdade o Inter tem agora 10. Não, o Grenal... O Grenal foi 11 pontos. 11 então foi 11 em 15. 11 em 15, incluindo o Grenal. Grenal... Que é uma baita do negócio. Todo mundo foi esperando o Inter levar uma goleada no Grenal. Não, e é uma coisa interessante. O Inter tem, no Campeonato Brasileiro, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, não é isso? O Inter perdeu só um. Isso. Não, Só perdeu um. 2. Perdeu pro Palmeiras e pro Flamengo. 2. O Internacional perdeu 2. Dá uma conferida aí. 4... Não me queixando Não, da tua memória, mas perdeu foram 4 vitórias, 3 empates. O Inter tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, isso. Olha o que tem, olha que tem o Odair de currículo nesse Campeonato Brasileiro, e tem gente que ainda fala em querer que ele saia. Não, a antipatia... Não tem explicação, não há explicação para essa coisa. Eu vou citar o nome do jornalista porque é acreditado e conhece o Internacional por dentro e por fora. Alexandre Ernst divulgou ontem que o Rodrigo Caetano gosta muito do Zé Ricardo e que a ideia era aproveitar o período de Copa do Mundo para adaptar o Zé Ricardo às necessidades do Inter. O Odair se criou no Internacional, jogou, conhece eu acho que todos os jogadores da categoria. Eu respeito muito quem possa falar, mas assim, é uma bobagem. O Odair pode não ter, ele pode não ter aquele nome de respeito externo. Nem o Zé Ricardo não tem. Mas o nome interno, ele tem o respeito. Não, e o Zé Ricardo... Mas esse é a mesma coisa. Mas esse é o detalhe que o Ernest divulga e que vai dentro... Lá dentro. Que lá dentro que ele seria questionado internamente no Beira-Rio. Mas há conselheiros que questionam a permanência do Odair. Com a vinda do Rodrigo Caetano, deu um estofo para o Odair. Então, nós temos que aproveitar esse momento que nós temos alguém a mais para proteger o Odair, porque o Odair estava muito desprotegido. Mas vem cá. Ele é um técnico que, assim, se nós tivéssemos ganho do esporte, nós estaríamos na segunda colocação. E eu ainda escuto, como nós tínhamos visto antes, poderia ser líder, teria gente contra o Odair. Eu escuto conselheiros querendo que o Inter, no mínimo, pegue uma Sul-Americana. O Inter está em condições de disputar o Campeonato Brasileiro. Não, tipo assim, quem só não enxerga quem não quer. O futebol futebol é uma coisa. O Inter só tem uma competição. O Inter ainda está meio tem tudo pra ciclotímico na competição. Não, mas nós temos... O Inter ganhou com dificuldades do Corinthians, ganhou com dificuldades do Vitória e jogou pouco contra o Sport. Mas antes... Não, mas o Sport propôs um jogo defensivo. O Inter não ganhava. Não surgia esse gol aos 46. Não tinha nada, não tinha sorte. Não aproveitaria a falha do zagueiro do Corinthians com a rapidez que teve o Rossi, não aproveitaria, perdia essas chances e perdia um jogo. Essas oportunidades que o Internacional está tendo, de ter sorte de novo, de ter a confiança do torcedor, o Internacional não tinha. O que nós temos que parar é de nos apequenarmos, de enxergar como o passado fosse o nosso trauma. Chega de passado. Nós temos condições, sim, de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu já disse isso há um tempo atrás, me criticaram bastante. Eu dizia isso. Mas tem condições. Eu dizia tem isso condições, quando a gente tá o Inter vendo. estava na zona do rebaixamento. O Inter jogou contra os 5 prováveis campeões, que todo mundo fala. Como é que foi os jogos? Empatou com o Grêmio em casa. Reclamaram porque empatou em casa. Mas só um pouquinho, retrancou e fez isso. O Sport veio aqui contra o Inter e demonstrou que o Inter é superior. Retrancou contra o Inter. O Inter ganhou do Vitória fora? Ganhou. O Inter ganhou do Bahia, daqueles pequenos que nunca ganhava. Está ganhando. Mas dos grandes, o Inter conseguiu 3 pontos contra o Corinthians, 1 contra o Cruzeiro, 1 contra o Grêmio. 5. Perdeu 3 para o Flamengo, perdeu 3 para o Mas olha a situação que perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Flamengo. Mas em qualquer campanha... Só estou fazendo de advogado. Em qualquer campanha, Grêmio, Inter, Corinthians, Flamengo... Perder fora de casa para esses adversários é normal. Pode tu acontecer. Perder pro Flamengo no Maracanã é normal. Tu perder pro Palmeiras em São Paulo é normal. E tem um acidente no meio do caminho, que nem eu chamo o jogo contra o Sport, foi um acidente, que poderia ter ganho, mas ele se retrancou. Ele fez o que o Inter fez contra o Grêmio e que foi criticado. E agora, nós temos 2 jogos. Nós temos agora o São Paulo, depois temos o Santos. Jogou fechado. Não, mas tem que jogar. As pessoas têm que entender que o objetivo é o regulamento embaixo do braço. Amanhã, contra o São Paulo, se tiver um empate, eu saio feliz.
Por que eu saio feliz? É o jogo fora. Todo mundo sairia. É o jogo fora. Fala em pensar grande e tá te contentando com o empate. Não é isso. Eu tô me contentando com o regulamento. São Paulo no Morumbi. É confronto, Rec. É 6 pontos. Se tu São vai lá Paulo e pega freguesa do Morumbi do Internacional. Bom, então, e que se ganhar, melhorou. E tem contra o Santos, eu tenho certeza que desses 2 jogos, no mínimo, vem 2 empates. No mínimo. E aí ganha do Vasco, dá 5. Ganha do Vasco aqui. Vai a 20 até a Copa. Ok, tá ótimo. Do Mas Santos, tem ganhado o Vasco, né? Ganha do Vasco O aqui. guri de 17 anos do Santos, Rodrigo. inacreditável que ele fez, 3 gols. 3 no gols. jogo. E ligeirinho. 17 anos, meu Deus. E que primeiro bonito, tempo. né, Brito? Ver um guri de 17 anos sendo aproveitado. É uma das reclamações que eu tenho do meu Inter, que não aproveita, não dá oportunidade para esses meninos que Já nós vimos temos. 4 jovens surgindo. Quando dá para os guris que são... nem vou falar. Não, eu também nem vou concordar. Vou ficar bem quieto. Apadrinhados, quer dizer. Bom, Apadrinhados. bom, mas é isso. E errados. O Inter está mudando a base lá. O Internacional já trocou o Jorge Macedo, que não tinha muita ingerência na base. Trocou agora o Jorge Andrade. Né? E me disseram que iam colocar um outro apadrinhado. Jorge Andrade saiu da base? Saiu. Não é possível. Me disseram que o Inter ia colocar um rapaz lá que é meio conhecido como interesses diversos. Lá, o Inter era até o ano passado. Vou dar o nome. Eu vou desse fazer uma cara. coisa aqui que eu não devia dizer. O meu filho, aos 15 anos, jogava na Alemanha. Goleador, ele foi do campeonato de juniores aqui do Gauchão, jogando com a camisa do Avenida. Foi goleador. 2 metros de altura, cabeceia até hoje, como um louco, bate com as 2 pernas muito forte, uma de cada vez para não cair. Foi para a Alemanha, ficou com um guri de 15 anos. Quero voltar para o Brasil, pelo menos, pai. Foi para o Flamengo. Aí ficou no Flamengo, veio no fim do ano, conheceu uma namorada e queria ficar em Porto Alegre. Foi para o Inter. Ficou 9 meses na base do Inter. No dia do aniversário dele, e ele joga comigo hoje, segunda-feira, lá, só ex-jogadores. Todos ex-jogadores. Vinícius, Marcelo Rosa, que agora foi para a Índia, para a China, Argel, Rodrigo Mendes, Yarley, e, enfim. E aí ficou 9 meses no Inter, metia gol nos treinos e não tinha jeito. E aí chegou no dia do aniversário, 5 de outubro, pai, com a chuteira. Nunca mais vou usar chuteira na minha vida. Futebol é uma coisa nojenta. E foi pra PUC estudar. E aí só joga segundas-feiras comigo lá. Mas o que aconteceu com ele no Inter? E hoje, nesse jogo nosso lá, marcado pelo Argel, pelo Vinícius, pelos caras que baixa o sarrafo, mais baixa o sarrafo. Ele faz 8, 9 gols. Aí os caras... Agora o Marcelo Rosa foi ser treinador na China. Pedro, vai comigo, pelo amor de Deus, eu te levo. Chego lá, eu tenho um centroavante. Não quero mais Marcelo jogar Rosa, bola. Não. Aquele mesmo meio-campista? Tá indo treinar na China. Já tá, treinador na China. Que beleza. E joga demais a nossa pelada, conhece muito, inteligente, uma palestra maravilhosa, Rec, tudo, mas Deus o livre. Marcelo Rosa? Eu já vi. Ele sempre foi muito esclarecido Ele nas era o entrevistas. treinador do Avenida. Criado não, ajudado pelo avô cabeça, enquanto jogador. Educado, gente boa. Então, aquela fase ali da base do Inter, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O coordenador, não vou falar mais, não vou me aprofundar mais, que vamos dizer que é coisa de pai que não conseguiu que o filho jogasse, coisa parecida. Mas eu só comecei a frase, o coordenador, que não é o Jorge Andrade, um outro. Mas não vou falar mais. É isso. Faz coisinhas. Só parou de jogar futebol, uma pena até hoje, eu falo todos os dias com ele. Que idade ele tem 19. hoje? 19 anos ainda. Mas não quer e não quer. Se decepcionou. Tamanho trauma, a desilusão com o futebol. Bom, em relação às divisões de base do Internacional, até não lembro bem o nome do sujeito, depois eu vou ouvir aqui. O Internacional estaria para colocar alguém que não tem o tamanho da necessidade do Internacional. Na base? Porque é indicado por alguém. Aí eu já coloquei na rede mas social. Mas o Inter tem lá como treinador do Sub-23 o Yarley. Pô, o Yarley é uma cabeça, é um cara... O Yarley é técnico? Ele acha que ele é técnico ou coordenador? Coordenador. Ele é do Sub-23 agora. Do Sub-23, ele é coordenador. Não sei se é técnico ou auxiliar. Ele treina atacantes e é auxiliar técnico e é meio que
coordenador. Fazer um enlace aí com Poderia É ser. que nós temos um trio ali, que é um trio já de muito tempo, que é o Jorge Andrade, o Ortiz e o Ademir, que são assim... O Ortiz é jogador de futsal. Eu gosto muito dele, joguei vários anos futsal com ele. Mas ele não pode, um atacante, um pivô de futsal, ensinar um centroavante de futebol de campo. Sabe o que o pivô faz? Pivô pisa na bola e ajeita para quem está chegando de trás. Eu sempre digo isso. O centroavante, quando a bola chega nele, já é para fazer o gol. Não pode pisar na bola e ajeitar para quem está chegando. É completamente diferente a função de um pivô de futsal de um centroavante de campo. Mas a função do Ortiz na base não é essa. Era mais de coordenação. É mais de coordenação. Não. E principalmente... Ele já foi treinador de atacante. Não, é assim, ó, e tem toda a fase da iniciação de 9 a 14 anos, que o futebol de salão é essencial para a criança aprender. Essa fase, essa área de atuação, que é a área que mas tem o jogador Ortiz. com 19, 20... Não, aí não, aí tem um outro fundamento. Completamente diferente. É que a base... Eu sei, não com o Ortiz, eu brigava com o Choco. Sim. Foi um dos maiores pivôs 10 anos de seleção salão. brasileira. O Choco jogava futsal com futebol 7 com a gente. Queria fazer a mesma coisa, botar na cabeça do meu filho. Pisa na bola e passa pro cara que vai chegando. Não. Tu não pode... Não, a bola chega no de campo, tu tem que fazer o gol. Ele não pode ser garçom, ele tem que finalizar. Não tá? E tu tem assim, ó, a base ela tem 3 características natas. A base é a iniciação, é formação e lapidação. São coisas distintas. A lapidação é que tu começa a dizer, esses já estão indo embora pro profissional. Idade de 17, 18, 19, 20 anos. A base de iniciação de 9 a 13, de 14 a 16, 17, tu vai estar na formação do atleta. E esses ensinamentos, esses 3 que eu citei, tem na ponta da língua isso. O problema todo quando o Inter deixa a função de ser formador e busca a função de ser ganhador. Olha e aí aqui, começam os problemas. O Yarley no site do Inter oficialmente é como coordenador técnico ao lado do Ortiz. Esse é o cargo oficial dele. O seu Verardi está me convidando aqui, o Igor Povo me repassa o convite. Você é nosso convidado nesse grande momento da história tricolor. Depois de reunir recordações e memórias ao longo de 53 anos de atuação no Grêmio, Antônio Carlos Verardi tem a honra de lançar seu livro Seu Verardi e o Grêmio, uma história de amor. Venha conferir mais este capítulo dessa grande trajetória ao lado do tricolor. 5 de junho, popular amanhã, né? Às 19h30 até às 22 horas. É um livro interessantíssimo. Local Laghetto Viveroni, na rua Doutor Vale 579. Que é o hotel onde fica hospedado o Grêmio, né? Para facilitar, bem próximo do Demai. O Grêmio Inter, né? Isso fica lá embaixo. É que esse hotel específico é o que fica o Grêmio. Aí, os dois estão ali. 200 metros à frente é o hotel que fica o Internacional. O teu ouvinte e o teu assistente constante, Vitor Saideles, me dá uma lembrança aqui que o Jorge Andrade foi demitido. Não, Vitor, grande amigo, conselheiro do Internacional. Nós estamos falando, sim. Ele foi demitido a semana passada e o assunto começou assim porque é um grande profissional que a base do Inter está perdendo. E a preocupação do REC, que é a mesma minha, no sentido de que essa vaga seja preenchida por alguém maior que o Jorge Andrade. Maior que o Jorge Andrade. Não é alguém que seja menos ou para ajeitar alguém. É importante que essa vaga seja preenchida por alguém que tenha as qualidades maiores que o Jorge Andrade, que eu acho muito difícil nesse momento. Eu imagino que haverá a participação do Rodrigo Caetano, porque se ele já está aí, tem que chegar chegando. Né? É verdade. O Internacional, trabalhou lá. Após empate com o Sport, o Inter é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense hoje, que pode ultrapassar também o Grêmio. Colorado volta a campo amanhã. Pode e deverá, porque o adversário é muito ruim. Mas é no Paraná. E uma hora esses caras vão ganhar. Paraná é ruim em qualquer lugar. Mas uma hora esses caras vão ganhar. Colorado volta a campo amanhã às 9h30 contra o São Paulo no Morumbi. Dourado suspenso pelo 3º amarelo. Está fora da partida. Gabriel Dias e Charles são as opções. Por força de contrato, o São Paulo não poderá contar com Valdívia. No Grêmio, após vencer o Bahia ontem, Grêmio é o 3º colocado na competição, também pode ser ultrapassado pelo Flu, como já salientei. A equipe chegou ao 5º jogo sem sofrer gol. Grêmio volta a campo na quarta, 9h45 contra o Palmeiras na Arena. Hoje, 9 da noite, Conmebol fará o sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Quem o Grêmio pode pegar? Flamengo, Cerro Porteño, Colo-Colo,
Atlético Tucumã e aí os argentinos. O Atlético Tucumã já é argentino, mas os mais fortes. Racing, Estudiantes, Independiente e Boca. Hoje tem Paraná e Fluminense a partir das 8 da noite. 3 equipes ficaram sem técnicos na rodada. Jorginho deixou o Ceará, deve treinar o Vasco. Guto Ferreira deixou o Bahia. Zé Ricardo deixou o Vasco da Gama. Repito, hein? Dei o crédito aqui. Quem falou da situação do Zé Ricardo, como estão ainda rejeitando alguns o nome do Odair dentro do próprio Internacional. Inacreditável. A especulação surgiu de dentro do Internacional, que o Zé Ricardo poderia interessar. Mas como é que vão trocar o Odair, que nasceu lá dentro do Inter, jogou no Inter, treinou a categoria de base, quase todas as categorias. Não, eu acho um absurdo. Conhece também. todo mundo, preparou o time agora que está bem, estava no rebaixamento, está lá em terceiro ou quarto lugar. Quinto. Mas é importante... E trocar por um Zé Ricardo que não conhece ninguém e também era auxiliar. Se fosse o Abel Braga, o Muricy Ramalho, sei lá... Ainda vai lá, né? Ainda vai lá. Agora, trocar pelo Zé Ricardo... Se o Fluminense empatar, já passa o Inter. Não, se o Fluminense empatar... Passa o número de gols marcados. Não, ele passa o Inter. Mas o importante é dizer que o segundo colocado, que é o Cruzeiro, depois vem o Grêmio, São Paulo, estão com 16 pontos. O Inter está 1 ponto atrás. Está embolado. Quem distanciou o Inter está a 5 do líder e a 1 do vice-líder. E a 1 do vice-líder. Quer dizer, uma campanha maravilhosa. Como é que se fala... alguns... E a 7 da zona do rebaixamento. Tem que ficar calado em relação à questão do Odair. O Odair, aquela mania de dizer que a gente não pode ter em casa a solução. Tem que vir de fora. É inacreditável. Não sei. Aqui, ó. Mesmo que o Odair tivesse... O Inter, eu vou dizer uma vantagem do Odair, um mérito do Odair, e chega. Já chegaria isso. O Odair fez o time jogar sem o D'Alessandro. Tanto é que não tem pressa de trazer de volta o D'Alessandro. E o time começou a jogar e a marcar e ser mais veloz e mais jovem. E não é dependente mais só do D'Alessandro. E não tem pressa em trazer o D'Alessandro a jogar de novo. Mérito de quem? Quem fez isso antes e teve coragem? Com o D'Alessandro, o Inter vai ter que mudar o esquema, né? Vai ter que ser 4, 2, 3, 1. Vai ser muito mais lento. Não, mas assim, ó, o D'Alessandro voltando, eu entendo... Tiraria quem? Não, eu entendo que o Inter necessita de um articulador. O que o D'Alessandro tem que aprender é jogar num espaço mais reduzido. Como o Douglas fazia. Exatamente. Mas daí o Inter vai ter que escolher entre sacar ou o Edenilson ou o Patrick. Não. Ou então o da beirada. O da beirada. O Potker é o da vez. O da beirada. E aí coloca o Patrick pra beirada. Exatamente. E o que tu faz com esse momento que o D'Alessandro fica correndo no campo e busca jogo, porque ele é um jogador que não suporta ficar parado. A bola não chega, ele vai lá e busca. Aí ele cansa. Agora, no momento que ele está vendo que os parceiros... Nós temos o Zeca agora. Nós temos um lateral maravilhoso. Tem o Luca que corre. Tem o Luca que corre. Tem o Rossi que entra. Quer dizer, ou seja, tem alternativa. Não, precisa sim. Precisa sim. Outro antes da D'Alessandro. Ele ainda é uma reserva técnica. Não é reserva técnica. Não, nesse momento, como que está jogando o time? É o melhor que nós temos no Brasil hoje. Eu acho que ele ainda joga. Ele tem muito para fazer. O que ele não estava conseguindo era que quando ele tinha que jogar em todas as posições. Quanto menos esperava, estava o D'Alessandro na direita. Quando veio, estava na zaga. Seria Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Luca e que seria... Luca e Patrick? Pode ser Patrick, pode ser o Damião. Lopes e o Damião. E se o Damião der os dois, pode colocar o Nico na frente. Pode colocar o Nico. E pode se cansar. Fica mais leve ainda. O D'Alessandro não vai ajudar mais entrando aos 15 do segundo, pegando o adversário cansado? Não, o escurinho é um só. É só ele que conseguia fazer isso. De entrar, a gente sabia que ia ganhar o jogo. Escurinha da década de 70. Não dá para fazer... Não tem que ter um jogador coringa que vai entrar para ganhar jogo. Que nem que estão dizendo que o Nico Lopes está se tornando um coringa. Quem viu o Inter na década de 70 não acredita nisso, porque o Escurinho realmente era o homem para mudar o jogo. E a gente sabia, quem estava no estádio via. Aquecia o Escurinho para entrar, aliás, às vezes nem aquecia, que não tinha tanto aquecimento, já sabia que ia ter resultado diferente. Já voltamos. O Lisca, conforme eu falei aí, é o novo técnico do Ceará. Vai pegar uma barbadinha agora, tem que fazer 50% de aproveitamento. Por enquanto tem 11% o
o Ceará. Para ele chegar numa média de 38%, 39%, vai ter que fazer 50% a partir de agora em cada partida para fazer 43,5 pontos de 87 que tem para disputar, para poder se salvar o glorioso Lisca, que está nos assistindo aí, está viajando hoje ainda lá para Fortaleza, hoje ou amanhã, até não perguntei exatamente isso para ele. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E você pode também abastecer no Posto Boqueirão, e sem filas agora, né? E no Posto Universitário, a gasolina OctaPro. Abasteça 10 litros de OctaPro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP e também em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor, defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Ligue agora, consulta gratuita. 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 950, reduziu imediatamente para 475, com vantagem inicial de R$20 mil. Liga agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. E se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita 0800 606 1616. 0800 606 1616. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Seu Wilson Fac. Não peça para falar com o Wilson Fac. Tá lá sempre, né? Bora lá dentro. Fale com a dona da empresa, que é a Rejane, esposa dele, porque o Fac não manda mais nada. Os dois filhos. Terceirizou. E é a esposa que manda. O Fac só faz peixe, só assa dourado. É isso, mas aí faz bem. Funerária São Miguel. Fazer o Zeca. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Os 6 primeiros: Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Inter e Sport. Esses estariam certos na Libertadores da América. Se ganhar o Fluminense hoje, quem sobra dessa zona de 6 é o Sport Recife. Os 4 que estariam caindo: Vitória, Bahia, Paraná e Ceará. O Santos, que ainda está na Berlinda com 9 pontos, tem um jogo a menos. O Vasco também tem um jogo a menos, tem 11 pontos ganhos. Já voltamos. Uma e 42,5. Amarante, por onde passa essa eleição do Internacional? Pela classificação a Libertadores, desempenho de campo, melhoria nas divisões de base, essa contratação do Rodrigo Caetano, até que ponto influencia e dá peso para quem está no poder, por exemplo? Tudo o que tu falou vai influenciar bastante. O Caetano é uma grande contratação, gera uma expectativa de que tudo vai melhorar. A base, ela é importante que ela seja mexida, mas mexida de uma forma profissional, nada de amizade e nada de coisas que possam ser escuras, tudo as claras. O Inter contratou agora a Double Pass, essa aí, né? Essa consultoria, o que eu falo das consultorias? Belga, né? Belga. Eu tenho 2 exemplos de consultorias que me deixam negativo. Primeiro, a Ernest Young, no passado, que disse para nós que tinha um relatório da questão das contas do Vitória e só tinha um diagnóstico. Agora, a prestação de contas do Inter está atrasada em função de que a consultoria disse que tinha que ser feita a reavaliação do patrimônio do Inter no dia 28 de fevereiro desse ano. Então, me desculpa, algo está errado nisso. O fato de serem consultorias enormes, elas pensam que pode ser maior que o próprio clube. E aí nos deixa um acidente. Essa da base,
eu acho que o diagnóstico, essa sim tem que ter um diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser executado. E aí que começam as coisas. Tu tem que preparar o clube para receber as mudanças que virão. E as mudanças serão enormes. Porque eu tenho muito medo da mudança que chega com base em clubes europeus. Que o trabalho é feito visando Barcelona, visando Real Madrid, e esquece do aspecto principal que nós vivemos num continente. Nós somos um continente. A Double Pass, no caso, já trabalhou com o Flamengo, trabalha com o Atlético Paranaense também, então ele já tem um pouco da expertise brasileira. Né? Já deve conhecer a expertise, mas nós temos um problema muito grave, nós temos uma coisa gravíssima aqui, que é o frio. Quando tu traz um atleta, e isso a gente vê, que quando tu traz um atleta no Nordeste, o período de adaptação é muito complicado para eles. Fora a distância familiar que tem. E tanto o Real Madrid quanto o Barcelona não tem esse aspecto da distância familiar. Eles pactuam muito isso, de dar uma harmonia muito grande, principalmente das crianças de 9 a 14 anos de idade. Nós também temos aqui a dificuldade do relacionamento com o Ministério Público em relação a essas crianças. Então, uma coisa é tu testar lá fora, aí tu tem que adaptar toda ela para o Brasil. Tomara que o trabalho feito no Atlético e no Flamengo, eles tenham já aprendido com isso, para que a gente receba um diagnóstico de Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E no Flamengo. Brito, o Internacional e o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que consegue? E qual o melhor adversário para o Grêmio hoje, para pegar na próxima etapa? Pois eu estava analisando e até ver muitos caras querendo já enfrentar Flamengo e Boca para ver logo quem é que é melhor. Eu digo, não, eu pensei, deixa os outros se matarem, eliminarem Flamengo e Boca. Eu queria aquele time da Argentina, o Tucumã. Tucumã. Esse é o ideal agora. Aí vai adiante mais uma fase, deixa os outros grandes se matarem. Eu queria o Boca. Tu já quer sangue. O Amarante quer sangue. Se o Grêmio é pela tradição, porque o time não está tão bem, não. Mas se o Grêmio pega o Flamengo, por exemplo, nesse sorteio, em maio o Grêmio vai ter 9 jogos. São 2 na Copa do Brasil já com o Flamengo. Não, em maio não, agosto. Em agosto. São 2 na Copa do Brasil já com o Flamengo. Tem um do Brasileiro e seriam mais 2 da Copa Libertadores. Seriam 5 em 9. Pode dar Flamengo. Eu prefiro o Cerro Porteño, que eu vi a bolinha que ele jogou contra o Grêmio. Nem lá, nem aqui. Mas e pela pontuação, se a gente for colocar todo mundo no mesmo pote, ele tem a 5ª melhor campanha da Libertadores, 5ª maior pontuação. Eu continuo achando que o Boca seria o melhor adversário. Em 10 segundos, lembrando que o Grêmio está recuperando aí o Léo Moura, está voltando, o Arthur está voltando, o Luan está voltando e... Jael está voltando. Ainda não. O Jael, eu acho que ele vai demorar um pouquinho. Mas para a Libertadores volta. Sim. Só que o Grêmio já não, estou falando do jogo de quarta-feira. Sim. Que é completamente diferente do time. Até às 19h.